No Brasil também o negócio não tá bonito, viu, Renan? Nas últimas horas, rapaz, para aquele pessoal que gosta de série, de suspense, né, de policial e tal, o negócio pegou, mas pegou no breu de um jeito talvez inédito na história do nosso país. Claro que eu tô falando de todo o rolo envolvendo o Banco Master, né, o Daniel Vorcaro, que está preso, né, o gestor principal, dono do Banco Master, e as implicações todas da turma, né? Até então se sabia que o Daniel Vorcaro tinha ali sido, enfim, estava enrolado com denúncias envolvendo o banco dele, que tinha pego o dinheiro e não tinha como pagar, digamos assim, aqueles clientes que tinham colocado a sua grana no banco. Enfim, era um negócio até então fiscal. De uma hora para outra, não é fiscal, né? O negócio virou coisa de quadrilha, de máfia, depois que foram divulgadas informações do conteúdo que tinha no celular do Daniel Vorcaro, e entre esse conteúdo tinha ali a chamada turma, né? Que era a galera da pesada que ele tinha contato, que ameaçava, que extorquia, que ia para cima de pessoas que simplesmente se colocavam, entre aspas, no caminho do Daniel Vorcaro, entre eles jornalistas, né? E aí ontem tivemos, mais ou menos nesse horário aqui do Band News Station, uma operação da Polícia Federal, prendendo não só o Vorcaro, mas também essa galerinha da pesada. Entre os que foram presos estava o Luiz Felipe Mourão. O Luiz Felipe Mourão tinha uma extensa ficha criminal de diferentes tipos de delitos, crimes cometidos, e ele estava recebendo R$ 1 milhão por mês do Daniel Vorcaro para fazer um servicinho, né? Qual era esse servicinho? O servicinho era ameaçar, era bater, era agredir, sei lá o que mais esse camarada, né, fez ou fazia para o Daniel Vorcaro, recebendo a bagatela de R$ 1 milhão por mês. No passado se chamava de matador de aluguel, sabe? Aquele segurança que dá porrada se precisar, se joga do barranco se precisar, se tiver que fazer aquele terrorismo, põe a cabeça do camarada na privada, vai lá e faz isso. Aquelas coisas bacanas que a gente vê em filme, né? Tortura e tudo mais. E aí esse camarada, esse Luiz Felipe Mourão, bandidão de primeira ordem, foi preso, foi para a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, e horas depois o camarada apareceu com uma camiseta enrolada no pescoço, foi levado às pressas para o hospital, está com confirmação de morte cerebral, ou seja, morreu, né? E aí começaram as perguntas, caramba, que loucura isso, né? Para o cara tirar a própria vida, que tipo de situação o camarada estava, né? Preferiu morrer do que contar algum segredo do Vorcaro, ou sei lá, eu mais de quem, para quem ele praticou esse tipo de serviço, a coisa suja, né? Agora estão com esse termo, né? Como é que estão chamando ele, Renan? É o sicário, essa expressão, sicário, né? Uma expressão que vem do espanhol, não era muito utilizada no Brasil, mas agora virou, era o sicário do Vorcaro. Esse camarada, esse Mourão, evidentemente que para achar que tinha motivo para se matar na cadeia, algo de muito estranho ele sabia ou tinha ameaça contra ele. Se você falar qualquer coisa, sua família vai sofrer as consequências, sei lá eu, para um assassino, para um cara que é conhecido por torturar, por matar, por agredir, por roubar, para ele se matar na prisão, é evidentemente algo muito incrível diante desse cenário de Al Capone que a gente está vendo, né? De máfia siciliana, um negócio absurdo. Então, os contornos iniciais, que era de um Daniel Vorcaro ali, que tinha relacionamento com Deus e o mundo, com o mundo político, o mundo jurídico, o mundo empresarial, que estava em festas, em eventos, né? Que tinha passagem livre por todos os lugares, que patrocinava muitos desses eventos, botava grana mesmo, né? Mas muda agora esse cenário completamente, com essa galera, da pesada. Negócio, o cara se matou na prisão, minha gente. Aí primeiro falaram assim, mas será que se matou mesmo? E a informação da Polícia Federal é que não tinha ponto cego, digamos assim, na cela. Que as imagens que a Polícia Federal tem gravadas são imagens que mostram ele tentando se matar, e se matando, né? Tá com morte cerebral no hospital. Então, aparentemente, ninguém matou
ele na prisão, que seria uma possibilidade, queima de arquivo, sei lá eu. É um cenário muito surreal, é um cenário que mostra o poder desse Daniel Vorcaro, que está intrínseco em política, judiciário, empresários, e agora com esse lado, né, mais ainda de violência, de tentar intimidar jornalista, de partir para cima de quem estiver no caminho dele. E, de novo, eu chamo a atenção do ouvinte da Band News FM para o Procurador-Geral de Justiça, o senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet não aceitou a sugestão da Polícia Federal de prisão no Daniel Vorcaro. Né? O ministro Messias passou por cima dele e acabou justamente determinando a prisão imediata do Vorcaro e dessa galera da pesada. Né? Por que o senhor Paulo Gonet simplesmente ignorou tudo que a Polícia Federal levantou, as informações que a Polícia Federal levantou, o celular do Daniel Vorcaro com essas intimidações, com essas ameaças? O que o senhor Paulo Gonet, procurador, estava esperando acontecer? Que tipo de problema a gente poderia ver no horizonte? Alguém poderia ter morrido, inclusive, antes, para o senhor Paulo Gonet identificar se era isso mesmo, se não era isso mesmo? Enfim, é uma situação que ainda merece uma apuração bem detalhada. Né? Tem muita gente enrolada, ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, sobre suspeita. Foi o ministro André Mendonça que acabou dando essa canetada, prendendo justamente o Vorcaro e o Mourão, e muitas respostas ainda precisam ser feitas. Por que esse camarada se matou na prisão? Por que esse bandidão, esse sicário, decidiu tirar a própria vida na cadeia? Né? Quem mais está nesse esquema do Daniel Vorcaro? Alguém mais sofreu algum tipo de ameaça? Tomou porrada porque simplesmente se colocou no caminho do dono do Banco Master? E por que o senhor Paulo Gonet não entendeu que era algo, precisava prender esse cara para ontem? Não adiantava apenas ele estar na casa dele com o tornozeleira eletrônica. Ontem os ministros do Supremo Tribunal referendaram justamente a decisão do ministro. Então, assim, do ministro André Mendonça, assim, essa história ainda precisa de muito esclarecimento, tem muita gente enrolada, gente poderosa. E até que ponto iam os braços desse Daniel Vorcaro? Até onde ele conseguiu ter influência não só no campo do financista, digamos assim, como gostam de falar, do banco, mas de ameaçar, de dar porrada, até mesmo de matar uma outra pessoa simplesmente porque denunciava o que esse cara fazia de errado. É uma história que ainda precisa ser contada em detalhes, e mesmo que tenha gente poderosa que lá na frente também vai ser punida, vai ser prejudicada, vai descobrir que ganhava dinheiro desse, ao que tudo indica, né, um cara com tentáculos intermináveis dentro do poder do Brasil, Renan.